Então, hoje a aula é sobre bem-estar animal, é uma aula complementar na defesa, é um assunto que aparentemente não tem a ver com a defesa sanitária, mas isso é errôneo pensar desta maneira, né? Cada vez mais o bem-estar animal é necessário no dia a dia das produções agropecuárias e cada vez mais a nossa produção é cobrada para que contemple essa, essa situação, tá? É um assunto que os países que detêm comércio conosco pretendem, hoje já exigem e pretendem exigir cada vez mais do quem exporta produção. O Brasil, por ser um importante país nesse cenário, ele deve contemplar os requisitos de bem-estar animal, tá? Então, na aula de hoje, pretendemos discutir a respeito disso, dar uma introdução sobre o assunto. Não sei se na IMED tem uma disciplina específica de bem-estar no quadro das disciplinas da medicina veterinária, acho até que sim, né? Mas é Tem no primeiro semestre, professor. ótimo, Não sei né? se continua, mas tinha. Isso, eu tinha ouvido falar mesmo. Então, a ideia hoje é dar uma noção para e relembrar, né, quem já passou por essa disciplina e, ao mesmo tempo, indicar a vocês as bibliografias para vocês que tiverem interesse em avançar nesse assunto poderem estudar à parte, porque é um assunto que demandaria muito mais que uma aula, né? Tanto é que vocês têm uma disciplina no curso de veterinário, tá bom? Então, o que a gente vai abordar na aula de hoje? Entender o que é bem-estar animal, relembrar vocês sobre o assunto, reconhecer os impactos de tudo que a gente toma como decisão no dia a dia, na criação de animais e o que influencia no bem-estar deles. Reconhecer a nossa responsabilidade como médicos veterinários, vocês como futuros colegas, junto ao bem-estar desses animais. Saber, né, quais são as ferramentas que a gente pode utilizar para avaliar como é que os animais estão vivendo no ambiente onde eles estão. Conhecer algumas orientações do Serviço Veterinário Oficial sobre bem-estar e a inter-relação entre bem-estar, saúde única, bem-estar único dos humanos, dos animais, do meio ambiente. Então, o bem-estar animal, ele é um estado de harmonia do animal em relação ao ambiente em que vive, tá? Essa harmonia é necessária, tá? E o bem-estar animal, ele não é uma atitude, tu não dá e tu não tira bem-estar animal. O bem-estar é uma área de conhecimento. Ele é utilizado para avaliar os animais, embasar a atitude dos profissionais na tomada de decisões, sobre as práticas, sobre os manejos com as espécies em criação. E sabendo do bem-estar animal, como a gente avalia ele, a gente tem como indicar se esse animal está lidando bem ou mal com as condições onde ele está vivendo, né? Problemas de manejo, problemas nas práticas de criação. Conforme a OIE, que é a Organização Mundial de Saúde Animal, o bem-estar é o estado físico e mental de um animal em relação às condições onde ele vive e morre. Por que isso? O bem-estar ele não é somente quando o animal está em criação, mas no momento onde ele é abatido, sacrificado, também a gente tem como avaliar se esse bem-estar está bom, ruim, neutro, se está presente ou não, tá? Lembrando que a gente não tira e não coloca bem-estar. Ela é uma ciência com a qual a gente pode avaliar como é que estão sendo tomadas as decisões e os procedimentos de criação. O objetivo do bem-estar é reconhecer os impactos que a gente provoca nos animais, porque o ser humano, ele retirou esses animais do meio onde ele vivia, na natureza,
e colocou em sistemas de criação. Tá? Por mais que os animais estejam hoje domesticados há muito tempo, eles foram em algum momento retirados da natureza. E cada vez mais esses sistemas de criação são intensificados, são da visão produtiva, eles são melhorados, mas até que ponto isso é benéfico para as espécies em criação? A gente também, através do bem-estar, verifica quais as práticas que a gente pode utilizar para mitigar impactos negativos e potencializar também os impactos positivos. É importante reconhecer, desculpa, reconhecer o papel do bem-estar na saúde, no meio ambiente e no nosso bem-estar, né? Bem-estar único, animal, ambiental e humano. A gente também tem que diferenciar o bem-estar animal de proteção animal. Tá? Proteção é aquele conjunto de atividades que envolve proibir práticas cruéis, né? Maus tratos, o que não se deve fazer. E também da melhoria na qualidade de vida dos animais, o que se fazer. Tá? Quando se pensa, às vezes, em bem-estar animal, se pensa naquelas questões das ONGs de proteção aos animais, enfim, é outra esfera, tá? Mas o que a gente não deve fazer para não tornar esse meio ambiente impróprio para os animais, né? Então, o que a gente não pode fazer é óbvio, né? Crimes ambientais que causam maus tratos, abuso, ferimentos, mutilações, qualquer coisa agressiva aos animais que estão sob posse dos seres humanos, principalmente. E quando isso acontece, né, esses crimes ditos ambientais, né, regido em lei, é a competência do Poder Judiciário e das forças de segurança para fazer com que isso pare de acontecer. Então, a Polícia Civil, Brigada Militar, Ministério Público e a Justiça como um todo. E por isso existem as leis anti-crueldade, é previsto, né, multa, é previsto prisão, né, às vezes com graus maiores ou menores, dependendo do local, mas prisão, hoje em muitos locais já é fato, quando se comete crimes ambientais. E vocês estão vendo aqui no slide um exemplo disso, né? Seres humanos que criam animais, eles têm que dar condições de vida. E uma delas é uma boa nutrição, diferente do que a gente está vendo. Isso é maus tratos, né? Privá-los de alimento na quantidade necessária. Tudo que eu estou falando, vocês sabem que é óbvio, mas não cabe enfatizar e ressaltar. E o que a gente tem que fazer? Através de boas práticas de criação, fazer com que o bem-estar animal esteja presente nesses rebanhos. É de competência, então, do Estado, do município, da União, é competência, então, do Poder Executivo, está inserido, então, nos programas de defesa sanitária, tanto do Ministério quanto da Secretaria da Agricultura do Estado, e a gente acaba avaliando o bem-estar animal através das normas de boas práticas, durante um abate, durante o transporte desses animais. A gente pode fiscalizar as atividades de criação, visitando as propriedades, né, comparando o que se preconiza como boas práticas, para constatar se existem ou não essas boas práticas. Também a gente auxilia orientando os produtores, as entidades, através de publicações, de manuais, de boas práticas nas diferentes espécies. E aqui tem um exemplo que eu retirei da internet, né? A Embrapa é um órgão que estimula muito isso, né? As boas práticas de produção nas diferentes espécies,
E o ano passado teve até live no YouTube, se vocês procurarem, sobre as poedeiras criadas em vida livre, né? Isso cada vez mais se preconiza, para elas não ficarem presas, colocando ovos como se fossem um sistema industrial, né? Enfim, elas também precisam se sentir bem para produzirem melhor. Tem uma questão também que é fácil de confundir sobre direito animal e direito dos animais. É uma tradução literal do inglês, né? Animal rights é o direito dos animais, que é um ramo do direito, onde a gente embasa o pensamento filosófico, argumenta que os animais não são coisas, não são bens, não são objetos, mas eles são seres que possuem sentimentos, que sentem dor, prazer, reconhecem todas, são sensíveis, né? Como a gente, claro, nas suas particularidades. Então, a gente tem que manter os direitos deles também. Isso é previsto na legislação do direito dos animais. E animal law, que é o direito animal, são as normativas, onde se tem todo o reconhecimento e as obrigações do poder público, do setor privado, referente à proteção dos animais. Lá onde que se explica as consequências dos maus tratos para as pessoas que cometem esses delitos. Também, relembrando a vocês, existe no mês de abril, que é o que a gente está, o Abril Laranja, que faz propaganda ao bem-estar animal, né? Relembrando que maus tratos aos animais, qualquer conduta humana que provoque algum sofrimento desnecessário, mesmo que a pessoa não tenha vontade ou intenção de causar isso, tá? Uma negligência é um maltrato, né? Então, temos que orientar bem os produtores, os proprietários que estão criando esses animais, privar de água, privar de passeio, privar de alimento, de companhia, tudo isso é maus tratos. Como todo o nosso trabalho, não diferente no bem-estar animal, existe uma base legal. E dentro da Secretaria da Agricultura existe o Decreto Estadual de Defesa Agropecuária, e nos pontos de bem-estar animal avaliam né, como é que a gente pode trabalhar com bem-estar, realizar as atividades de criação e de produção de acordo com as boas práticas. Assim, a gente vai contemplar o bem-estar animal. No decreto também orienta os produtores no uso racional dos recursos naturais, para preservar o meio ambiente, manter, assim, a sanidade dos rebanhos. Se a gente mexe muito nos recursos ambientais, se a gente modifica a ecologia, os ecossistemas, isso vai ter interferência na sanidade. Por isso é importante que o bem-estar animal seja trabalhado dentro da defesa como um todo. O objetivo da defesa é proteger os rebanhos, manter a sanidade. Sem bem-estar dos animais, dos rebanhos, a sanidade é comprometida. Então, dentro do decreto também nos lembra que o básico, alimentar, tratar adequadamente os animais, dentro do seu padrão técnico, da espécie, dos sistemas de criação, sempre com atendimento veterinário, tanto na questão preventiva quanto na terapêutica. Isso tudo preserva o bem-estar. Dentro do Ministério também temos diversas normativas e leis que lembram sobre o bem-estar animal. Tá? Tem a Lei da Política Agrícola, que
busca a preservação ambiental e o uso racional tanto da fauna quanto da flora. A normativa 3 de 2020 foi a primeira base legal que registrou o abate humanitário de animais, né, com insensibilização prévia, para que os animais não sofram para serem abatidos, né? Existe também uma atualização agora nos últimos anos sobre o abate humanitário, em 2020 e 2021. Existe também em 2008 recomendações já para a cadeia em relação às boas práticas de bem-estar para todas as espécies de interesse econômico. Abrange também o transporte. Uma normativa de 2010 regula o bem-estar para os animais que são abatidos para exportação, no caso os ruminantes. Tem a normativa de 2017, que é a atualização daquela de 2000 sobre o abate humanitário. O novo RISPO-A, que foi publicado também em 2017 e atualizado em 2020 e 2021, referenda, relembra e atualiza os procedimentos, as boas práticas, as conduções no abate, pré-abate e durante o abate, para que os animais não sofram, né? Que não tenha prejuízos ao bem-estar, sempre estabelecendo boas práticas. Uma normativa de 2020 também regula as boas práticas de manejo que vão facilitar que o bem-estar animal nas granjas de suínos sejam atendidas. E aqui mais uma propaganda, digamos assim, sobre as questões do abate humanitário, né? Desde 2000, então mais de 20 anos, se preconiza através da atuação dos médicos veterinários no abate para que os animais que chegam nesse ponto da produção não sofram para serem abatidos, evitar qualquer condição que leve à dor, ao sofrimento. Tanto é que temos as questões do abate de emergência, quando os animais são contundidos, quando estão tem alguma fratura, uma contusão, dificuldade para se locomover, o abate é imediato, né? Então, tudo isso já, desde 2000, é relembrado, além da insensibilização. Mas, para definir um grau de bem-estar, a gente tem que lembrar de duas coisas. O animal está saudável, é a primeira questão que a gente tem que perguntar. E o animal tem o que ele quer, o básico, né, pessoal? Ele tem a sede resolvida, a fome saciada, abrigo, atenção, o ambiente sem estresse, tudo isso é questionado nesses dois pontos. O animal está saudável, se ele não está, ele tem assistência veterinária, o produtor busca atender essas necessidades, porque a gente tem que preservar as 5 liberdades. O bem-estar animal, ele está fundamentado nessas 5 liberdades, que é estar livre de fome e sede. Então, temos que providenciar água fresca, uma dieta equilibrada, conforme a espécie, para mantê-los fortes, saudáveis e assim prevenir doenças. Livres de desconfortos, vivendo num ambiente apropriado, longe do frio, do calor, para eles poderem descansar e assim crescerem de uma maneira saudável. Um ambiente livre de dor, que não cause ferimentos e nem doenças desses animais. Assim, tudo isso vocês veem que está trabalhando com a prevenção, também lembrando que se a questão de saúde não for contemplada, mas se tiver um rápido diagnóstico e tratamento, ou seja, assistência de um veterinário, daí está atendendo nesse ponto. Também
lembrar que cada espécie tem seu comportamento normal e a gente tem que atender isso, é uma liberdade importante, tá? O comportamento deles. Isso está ligado muito ao ambiente, ao espaço, às condições de moradia, a companhia desse animal com outras espécies ou com os moradores daquela propriedade, daquela casa. E a quinta liberdade, que é livre de medos e angústias, porque não existe só a questão de violência física, mas a psicológica, gritos, pressão. Os animais absorvem isso. São como crianças também, se você pensar na questão de cães e gatos, principalmente, mas também as vacas de leite, aquela questão de ficar espancando, assustando os suínos numa granja, tudo isso aí é contra essa quinta liberdade, né? Que é livrá-los do medo e da angústia. Então, quando o animal está em bom estado de bem-estar, a gente tem que pensar, então, que nem esse esquema, mais ou menos na nossa cabeça, né? Ele está saudável e seguro? Então, na questão de saudável, se ele está saudável, ele está confortável, ele está bem nutrido, na questão de segurança, ele está se expressando dentro do seu comportamento normal da espécie, ele está sofrendo de algum estado desagradável, demonstrando dor, medo, angústia, a gente já faz essa avaliação. Vejo que são coisas básicas, tá? Mas são de suma importância. Se um desses 4 pontos não forem atendidos, ele não vai estar, o animal não vai estar em bom estado, então o bem-estar animal não vai ser atendido, não vai estar contemplado. É uma maneira rápida de avaliar. Então, requisitos para um bem-estar animal. A gente tem que ter um abrigo, tem que realizar o manejo e a nutrição conforme a espécie. Quando eles forem destinados para o abate ou sacrifício, que seja de uma maneira humanitária, né, com o mínimo de dor possível, ou ausência de dor, de preferência. Sempre ter um veterinário que esteja dando assistência a esses animais, da propriedade, dessa moradia, tanto na questão preventiva quanto quando necessário um tratamento. Tudo isso buscando a prevenção de doenças, mantendo a sanidade dos rebanhos. Isto tudo junto torna a vida do animal com qualidade. Dentro do bem-estar, a gente tem princípios, características e benefícios. Então, os princípios básicos é a boa nutrição, a boa saúde, manejo de instalações adequadas, tudo isso para expressar os comportamentos adequados e característicos de cada espécie. A gente consegue verificar, ao entrar numa granja, né, se a gente chegar e os animais se assustarem, é que eles estão tendo uma prática de medo no dia a dia com o ser humano. Tudo bem, uma pessoa desconhecida, às vezes, involuntariamente, provoca isso nos animais. Mas conforme tu vai andando na granja, na propriedade, e tu não se torna um ser ameaçador, eles vão se acostumando com a tua presença e vão relaxando. E tu vai conseguindo andar pela propriedade sem afugentar os animais, né? Isso em propriedade leiteira, em granja de suínos, em frango. Isso é fácil. Agora, se qualquer movimento teu assusta os animais, é que eles vivem assustados. Eles têm medo do ser humano. Tá? Características para constatar o bem-estar animal, né? Perceber se eles estão ganhando peso, se eles estão crescendo conforme a idade que a gente está verificando, se está atendendo o crescimento ideal daquela idade, daquela categoria animal, se estão tendo um bom desempenho reprodutivo, se estão adquirindo qualidade na carne, na carcaça, isso a gente verifica nas plantas de abate, se tem algum decréscimo,
ou seja por doenças ou porque pode ser que o bem-estar não esteja acontecendo devido às más práticas de produção. A gente também preconiza, então, a resistência às doenças, desde que o bem-estar animal esteja presente. É necessário ter segurança para que os animais, então, produzem de acordo e sejam saudáveis. E tudo isso vai interferir na imagem dos produtos finais. Outros benefícios, então, é aumento da produtividade e da lucratividade. Os produtos de origem animal vão ter mais qualidade, vão melhorar. Se tu tiver boas práticas na produção, tu vai ter excelentes produtos finais. Não adianta tu querer que um animal produza bem se ele está sendo espancado, privado de água, passando fome. E se tu empregar e avaliar o bem-estar animal nessas propriedades, você vai minimizar perdas decorrentes a qualquer prática inadequada, um manejo deficiente. Então, o bem-estar animal está aliado a uma produção de qualidade, uma produção profissional. Tudo isso, então, vai dar um impacto econômico relevante. E, como disse, né, vai aumentar a produtividade e vai gerar lucros. Então, não tem como convencer o produtor. Não é só uma questão de ciência ou uma questão de enxergar melhor a pecuária. Mas isso também, você pode pegar o produtor pela questão econômica e incentivá-lo a avaliar as suas práticas, buscando o melhor bem-estar animal possível. Também, se vocês verificarem na literatura, já há algum tempo se busca os 3 R's, que é a redução, a substituição, que em inglês é replacement, e o refinamento. Esses 3 R's buscam a gente avançar no bem-estar. A redução do número de animais, a substituição de animais nas técnicas, principalmente no curso de veterinária, né, sem experimentos animais. Tudo isso é uma evolução até nos nossos estudos. E, além disso, tem outros 2 R's que não constavam a princípio, mas que eles também devem ser considerados, né? Que é o respeito e a relevância. Respeito pelo conhecendo o comportamento dos animais, atendendo às suas necessidades, manejando adequadamente e tendo instalações propícias para suas criações. E a relevância é justificar o uso deles. A gente cria os animais para saciar a fome do mundo, ok. Agora, usar em experimentos, aquele experimento serve para quê? Para descobrir a rebimboca da parafuseta? Não, não tem nenhuma relevância científica, então não se usa animal. Se busca outro método de pesquisa e assim por diante. E a gente também tem que avaliar os seguintes pontos, né? Os animais viviam num ambiente diferente do que hoje eles estão sendo criados, né? Eles saíram da natureza e foram colocados em produção. E isso gerou uma necessidade de evolução. Eles tiveram que se adaptar no seu comportamento, para se manterem nesse manejo e evoluírem a espécie e não serem extintos. Isso serve para qualquer espécie. Então, aquelas espécies que conseguiram evoluir, se adaptar aos sistemas de criação impostos pelo ser humano, conseguiram se manter. E até que ponto isso mantém o bem-estar animal, né? Até que ponto isso afeta ou não essas espécies? Temos consequências gritantes, né?
as diferenças dos ambientes, é mais provável que os animais não se sintam à vontade e não consigam desempenhar o seu comportamento natural, que eles teriam lá no meio ambiente onde eles existiam antigamente, nessas espécies. Eles precisaram se adaptar para um ambiente produtivo e cada vez mais intenso. E isso tudo, né, geram estímulos. Esses estímulos vão afetar a homeostase, que é a questão normal dos animais, como é que eles estão, seu organismo está funcionando. No momento que tu tem um ou vários estímulos, vai ter uma percepção dessas situações estressantes, vai modificar a organização das defesas do organismo deles. Os animais, então, como defesa, eles vão responder contra esses estímulos através de algum comportamento, algum do sistema imunológico, da produção de enzimas, e essa função biológica normal, ela vai ser alterada. E conforme tu vai estimulando mais, né, mais estresse, esse estado que vai se alterando, que é pré-patológico, pode gerar uma doença, em consequência desse estresse constante. Né? Por isso é uma maneira da gente entender como o bem-estar, se ele não for preservado, pode chegar, né, a gerar, esses estresses gerarem doenças. Esse é um modelo para a gente entender isso tudo. E aqui no gráfico é para embasar ainda mais, né? Na natureza seria o ponto A ali do gráfico, onde ele está em bem-estar, tá? Com o seu comportamento adequado, vivendo em harmonia aos estímulos ambientais. A utopia seria um grau máximo ali no ponto B de bem-estar animal. É difícil, porque além do que é previsto na natureza, tá? E até é difícil de ser mantido, caso também a gente conseguisse atender. E até nem sei se é tão adequado, porque se tu não manter e diminuir esse bem-estar, ele pode mudar seu comportamento e gerar algum estresse quando decair, por exemplo, para o ponto C, que seria o desejado, igual ao da natureza. Então, a gente tem que procurar uma harmonia nos nossos sistemas de produção, sistemas de criação com boas práticas, no ponto C, linear ao que se encontraria na natureza, tá? Porque se a gente vai baixando os níveis de bem-estar, né, com práticas e manejos inadequados, a gente tende a se aproximar da linha do mínimo, e estando numa linha tênue entre o mínimo e a crueldade com os maus tratos, e é ali que começam os problemas patológicos. Quando tu passa da linha do mínimo e entra nos maus tratos, doenças podem vir provavelmente junto, né? E conforme tu também intensifica a produtividade, como está no gráfico, né? A produtividade vai num sentido contrário ao bem-estar animal. Por quê? Existe um limite de produtividade que vai atender, conseguir manter os princípios de bem-estar. Aquela questão principalmente de densidade. O local, o abrigo, tem um número X de animais que podem ser alojados naquele espaço. Isso a gente vê muito naqueles acumuladores de animais, que colocam muitos cães e gatos numa casa pequena, num pátio minúsculo, bem como nos sistemas industriais, né? Todas as granjas de frango, de suínos, os confinamentos de gado, têm a quantidade máxima de animais por área. E a gente tem que saber o que é permitido para que esse sistema produtivo não vá contra o bem-estar dessas espécies.
Então, nada mais é, né, o bem-estar animal que o equilíbrio entre os estados emocional, fisiológico dos animais e o meio ambiente. Se a gente não mantém esse equilíbrio, o bem-estar animal ele é afetado. Outro ponto também é as pessoas com quem os animais convivem, se os seres humanos que criam esses animais não estão bem, possivelmente os animais com quem eles estão também não vão se sentir bem. A questão do elo, né? O trabalhador mais feliz vai tratar melhor os animais, vai e assim gerar comportamentos positivos às espécies em criação, vai fazer com que o manejo seja mais fácil e o bem-estar animal e a produtividade vão girar junto. De outra forma, né, o contrário também é previsto. Um trabalhador que está infeliz no local de trabalho, está num lugar que não gosta de trabalhar, provavelmente não vai tratar bem esses animais. Vai gerar comportamentos negativos, como dor, medo, vai privá-los de água e comida, porque vai esquecer de fazer isso nos momentos corretos, conforme o manejo e as boas práticas preconizam, tornando tudo difícil e o ciclo vicioso do ruim se instala, causando queda na produtividade e prejudica também o bem-estar. Outro ponto, o bem-estar animal e a sustentabilidade cada vez mais estão sendo trabalhados juntos. Se a gente mantém a sustentabilidade, que é tudo que é previsto nas boas práticas agropecuárias, com segurança, com competitividade, sem afetar o meio ambiente, né? Fazer criações sem interferir na ecologia, isso também vai ajudar com que o bem-estar animal seja atendido. E o que a gente busca também, junto com o bem-estar e com a sustentabilidade? São produtos seguros. Para isso, a gente tem que atender às normas de saúde animal. A gente busca também produtos éticos, com respeito às leis ambientais, trabalhistas, e assim a gente vai atender o bem-estar. E tudo isso vai chegar com que a gente consiga atender os mercados e acessar novos, porque além dos certificados sanitários livres de doenças, hoje os países importadores já estão começando a demonstrar exigências e verificar se as produções atendem às boas práticas e ao bem-estar. Então, quando eu falo em bem-estar, eu sempre falo também em boas práticas, porque são intimamente relacionadas. E para trabalhar isso, a gente deve fomentar e agregar valor nessas atividades agropecuárias. E isso, assim, vai valorizar com que a gente consiga promover a saúde única, a saúde, né, dos homens, das pessoas, e também o bem-estar único, que é o bem-estar humano, animal e do equilíbrio ambiental. A saúde e o bem-estar estão juntos. Então, tanto os animais quanto os seres humanos e o equilíbrio do ambiente vai gerar saúde para os rebanhos e bem-estar. Tudo isso a gente vai conseguir promover através do fomento às boas práticas de produção, desde o início lá na propriedade até as indústrias, todos os segmentos do agronegócio e do sistema produtivo. Como a gente fala em todo o sistema produtivo, a gente acaba lembrando de algumas práticas que hoje têm que ser revistas e, de repente, até abolidas. Como esses exemplos que a gente tem no slide, né? A debicagem, que é realizada em
a nível nacional, na avicultura, ainda é necessário? Por quê? Marcar um animal para comprovar que ele foi vacinado é realmente necessário? Ou o atestado do veterinário confirmando que realizou essa atividade preventiva no gado já não seria suficiente? Cortar a cauda é realmente vantajoso? Vai coibir o canibalismo? Ou só vai gerar mais estresse e dor ao animal? Por que que se descarta os pintainhos machos? Não pode usá-los para um outro sistema de criação? Eles nascem e morrem? Todo esse sofrimento não seria desnecessário? Então, são coisas que a gente tem que pensar como estudantes de veterinária, como profissional já no mercado de trabalho, sempre tentando buscar na ciência e nas boas práticas alternativas contra essas atitudes ainda arcaicas em relação ao bem-estar dessas espécies. Lembrando ainda que na questão de sustentabilidade, né, que mais de 60% das doenças no mundo são zoonóticas. E esse contato mais próximo dos humanos e dos animais domésticos e selvagens, eles são propiciados muitas vezes pelo desequilíbrio ecológico, pelo crescimento da população animal, expansão das novas áreas. Isso oportuniza uma transmissão maior de doença e também é gerado pelas mudanças climáticas, desmatamento, faz com que aumenta o número de vetores, além, né, de toda a globalização que faz com que aumentem as viagens, o comércio dos commodities, tudo isso faz com que a sustentabilidade caia, haja um desequilíbrio ambiental e, como eu falei, o bem-estar animal ele é um equilíbrio entre os comportamentos físico e mental dos animais e o equilíbrio ecológico do ambiente. Então, todos esses fatores que vêm acontecendo no mundo, né, crescimento da população, contato entre humanos e animais mais aproximado, vai gerar desequilíbrio, processos patológicos, doenças, né, e a gente tem que repensar os nossos sistemas de criação para não ter uma situação insustentável no futuro. Além disso, também já se verificou que o bem-estar animal está ligado à resistência dos antimicrobianos. Um ambiente ruim, uma falta de atendimento veterinário, na questão preventiva ou de tratamentos, estímulos crônicos de estresse vão gerar animais imunossuprimidos. Igual aquele esquema que eu apresentei nos slides passados, né? Isso vai propiciar ou vai ser necessário um aumento do uso de antibióticos para tratar as doenças. E esse uso indiscriminado desses produtos veterinários vai selecionar micro-organismos que vão se tornar resistentes por consequência. E assim, esses micro-organismos vão contaminar pessoas, animais, ambiente, vai tornar o ambiente ruim como um todo e continua o ciclo vicioso ruim do estresse crônico. E cada vez mais a sanidade dos rebanhos é comprometida, além do aumento da resistência dos medicamentos. Podendo, né, chegar até um ponto crítico de nenhum medicamento funcionar no futuro. Pensando nisso, o Ministério da Agricultura criou o AgroPrevine, que é o fortalecimento de ações na prevenção e controle da resistência dos antimicrobianos na pecuária. Sempre buscando, então, boas práticas de produção, para que elas sejam alternativas no uso indiscriminado desses medicamentos, que através do manejo adequado, instalações propícias para a criação desses animais, evitem o uso, né, ou minimizem a utilização dos antimicrobianos.
Sempre assim, considerando o conceito de saúde única, que estabelece uma dependência entre a saúde humana, animal e ambiental, assim também utilizando de atividades de educação, vigilância, defesa agropecuária, orientando os produtores, os criadores, os próprios veterinários para contemplar esses conceitos. Certo, pessoal? Aqui até agora vocês viram que é bastante teoria, né? Bem-estar animal. Mas a gente também, a campo, tem como avaliar alguns indicadores para entender se essa propriedade, aquele rebanho, tem o seu bem-estar animal atendido. Como é que a gente avalia? Existem protocolos na literatura mundial que eles vão em busca dos 4 princípios básicos, tá? Da boa nutrição, da boa saúde, comportamento da espécie e o adequado alojamento, tá? Esses princípios eles vão variar, obviamente, conforme os indicadores, né? Conforme a espécie, conforme o contexto ambiental, tá? Então, quais são os princípios e os indicadores? O bom alojamento, a gente tem que verificar se o espaço atende às necessidades daquela espécie. Se existe conforto térmico, né? Dependendo da estação do ano, temos que ter manejo adequado conforme as variações sazonais. Frio, aquecimento. Uma granja, senão as aves vão morrer. Colocar ventiladores, nebulizadores nos galpões de suínos e aves e até mesmo nos confinamentos de gado, para que eles não sofram estresse térmico no verão e morram ou diminuem a produção. As instalações não podem ter, não devem ter, né, alguma situação que provoque dor, alguma lesão, pregos soltos, cercas que possam ser causar algum ferimento, né, durante o animal esteja alojado, né? Se o chão é ripado, que o animal não escorregue e coloque a perna dentro, que nem aquelas granjas onde o chão é vazado, né? Que não fique preso a pata, isso aí vai colocar, pode machucar, fazer com que eles fiquem com medo, enfim, sofram, né? E o principal, além de o ambiente adequado, eles têm que ter um ambiente, tem que ter um abrigo. Isso é básico. Isso varia conforme a espécie, né? A gente também tem um indicador do bom comportamento. O que é previsto e esperado que aquele animal, como é que ele deve se expressar, né? Numa condição natural. E a interação com os outros animais da sua espécie, com outras espécies que podem estar vivendo conjuntamente e com próprios criadores e proprietários. Outro indicador, né, outro princípio, né, a boa nutrição, e a gente pode avaliar pelos indicadores do estado de hidratação, escória corporal, a qualidade dos alimentos, a disponibilidade da água e oferta de alimentos. Outro princípio, que é da boa saúde, a gente tem que verificar se ele tem assistência veterinária tanto na prevenção quanto no tratamento, se eles estão privados de dor, se eles têm algum sinal clínico, alguma lesão presente. Todos esses são os indicadores para esses 4 grandes princípios. Tá? Agora, eu vou demonstrar para vocês algumas situações a campo que a gente verificou, questões que a gente orientou, até mesmo retiradas da literatura, tá? Só para exemplificar algumas questões. Então, o básico, né? Um ambiente calmo, com água potável, se possível com tratamento, para que eles não adquirem doenças, né? Muitas doenças são transmitidas com água,
Vejam lá ao fundo, pasto de boa qualidade, em abundância. Assim a gente consegue verificar o score corporal, também vamos poder verificar o estado de hidratação e, por final, os índices zootécnicos de produção de leite e carne. Os suínos, então, se a densidade está boa ou não, se eles estão conseguindo descansar, se eles estão demonstrando um comportamento feliz, os leitões, principalmente, quando eles estão bem, se sentindo em equilíbrio com o ambiente, tem alguns deitados, alguns se alimentando, correndo, convivendo com a sua espécie em harmonia, não se assustam com os tratadores, com os veterinários, né? Tem que ver o espaço ao chão, tem que ver as instalações. Se tiver suínos demais, tipo essa situação, a gente não consegue nem ver o chão. É óbvio, não precisa nem ser veterinário para entender que tem suíno demais nesse local. Então, é um indicador ruim, aí não está sendo previsto um dos princípios básicos, né, na questão do abrigo. Aqui também, quase que não vemos as paredes dessa instalação de caprinos. Fora que, se vocês veem, já tem outras espécies em contato, né? Galinhas ali no meio. Tudo isso faz com que os animais estejam em estresse constante. As aves, né? Tem algum sistema produtivo que necessitam que elas estejam presas, tá? Mas esse espaço preso também tem uns cuidados mínimos, né? A concentração, a densidade, ventilação, tudo isso tem que ser verificado, mesmo em sistemas intensivos. Então, numa granja, vocês têm que verificar, né, se eles estão cuidando do manejo de cortinas, de ventilação, se existe espaço entre as aves, que tu consiga caminhar entre elas sem chutar, sem pisoteá-las, e verificando quando a gente não tem, né, dificuldade para transitar dentro de um galpão, é sinal que a densidade está ok, tá? Então, está sendo atendido os princípios de boas práticas de manejo. Os leitões precisam de um aquecimento, tá? Principalmente nas idades iniciais. Então, um abrigo protegido, aquecido. A questão das fêmeas, né? Hoje se busca muito as baias coletivas, tentar diminuir essas baias em gaiolas, onde elas ficam muito tempo da sua vida produtiva presas, né? Se busca uma mudança das técnicas. Essa foto é antiga, mas se a gente sai a campo ainda hoje, vê muito disso, né? É uma prática comum na suinocultura. As matrizes, assim, em estado gestacional, né? Pré-parto. Fora também essas situações de subsistência, a gente fica martelando em cima da indústria, mas os produtores de subsistência, os meus suínos ficam soltos ao ar livre, mas daí pecam nas outras condições, né? Um ambiente insalubre, privados na nutrição adequada. Vocês vejam essa matriz amamentando, mas ela não tem estrutura nem para ela, né? Imagina para alimentar os leitões. Então, assim, por mais que o suíno goste de lama, de barro, também temos que cuidar com o excesso disso, né? Se fezes demais podem transmitir doenças. Equinos, né? Uma das espécies que a gente mais verifica exemplos de maus tratos, privações, excesso de trabalho, de carga, desnutrição, abandono. Às vezes a gente encontra situações óbvias que nem essa, né? Animais extenuados que não conseguem nem se manter em pé. E a gente tem que ir em busca de
de acionar, né, os serviços de segurança, como eu falei lá no início, de notificar para que seja atendido, então, via judicial, o bem-estar desses animais, né, que seja restabelecido. Aqui a gente não sabe onde que começa o barro e o animal, então não é todo lugar que a gente encontra isso, mas infelizmente, às vezes o produtor diz, mas choveu demais, né? Mas ele pode colocar os animais num local mais protegido, né? Não nesse lamaçal. Como é que o animal vai se sentir bem? Assim, e depois ele ainda vai querer exigir que esse animal produza adequado. No mínimo, né, mastite, esse animal vai ter sempre, porque como é que ele vai conseguir produzir? Muitas vezes, já encontrei aqui no meu município também, né, propriedades que o campo é pelado ou só vê terra, não vê pasto e não conseguem dar nenhum tipo de nutrição complementar, né, e daí dão desculpa para a questão econômica, que estão passando necessidades. Então, quando o produtor não tem condições financeiras de criar, ele tem que entender ou ser orientado que ele tem que se desfazer de parte do rebanho para que ele tenha alimento suficiente, conforme essas condições econômicas também. Não adianta ficar justificando maus tratos, práticas inadequadas de manejo, não tem justificativa. Eles estão sentindo, estão tendo dor e sofrimento. Temos que preconizar isso, incentivar novas práticas no dia a dia, para que mesmo num confinamento como nessas fotos, as vacas estejam em harmonia, tenham algum, nem que seja um aparelho assim para relaxar, né? Terem um pouco de conforto. As camas, onde elas possam se deitar, né? Tudo isso ajuda no bem-estar, com que o ambiente seja tranquilo, confortável e assim elas vão produzir mais. Os tempos de calor, nebulização, ventilação. Nos ambientes onde os animais ficam extensivos, principalmente nas épocas de clima quente, nos locais onde tem bastante incidência de sol, colocar sombrites para que nas horas mais quentes do dia eles consigam se abrigar. Sempre pensando assim, não tem como um animal produzir bem no verão se ele não tiver um conforto térmico, né? Se tiver bastante sol, ele vai reduzir o consumo de matéria seca, vai diminuir a atividade, vai aumentar o fluxo de sangue na pele, vai reduzir o fluxo dos órgãos, vai diminuir a produção e a saúde, né? Vai aumentar a frequência respiratória, vai babar mais, vai transpirar mais, vai tentar buscar sombra e o vento e vai aumentar o consumo de água. Mas tudo isso ele vai tentar fazer para manter o equilíbrio corporal e vai deixar de produzir o leite, né? Vai cair a produção de leite. Se tivesse um local com sombra adequada, essa água ia ser direcionada para a produção de leite e não para manter o corpo refrigerado. É básico, é fisiologia, né? Às vezes eles não querem investir nas instalações, porque vai gastar fazer um sombrite, mas ele não está vendo que vai perder mais dinheiro ainda se ele não investir em boas práticas de manejo, melhorar as instalações, para gerar um conforto térmico nesse animal. Esse conforto térmico, como eu disse, vai aumentar a produtividade consequentemente. Então a gente tem que explicar, às vezes o básico para ele. Se a gente não conseguir orientá-los, vai causar essas situações como a gente vê na foto, né? O produtor não atendeu as boas práticas de manejo, de ventilação e ambiência, e muitas mortalidades de frango acontecem no verão ou mesmo no inverno, mais frequentemente no verão, porque as aves são muito sensíveis ao calor.
Então, a gente tem que ir lá atender a mortalidade e ver que não é doença, é meningite, como a gente fala popularmente a campo. O produtor não fez o básico, né? Nas horas de calor, esqueceu de ligar o ventilador, não ligou o nebulizador, não baixou a cortina, demorou para ir para o aviário, aquela coisa toda. Transporte. Ponto de muita atenção. Vejam lá o senhorzinho tem o que na mão? É uma bandeira. Aparentemente, quem vê correndo parece um instrumento pontiagudo. Não, hoje em dia, para a gente fazer com que os animais se movimentem, não precisa ir dar coice e pontapé e fincar paulada ou instrumentos pontiagudos. Às vezes é só movimentar alguma folha, alguma bandeira, já vai fazer com que eles vão se movimentando. Se tu cria essa harmonia, esse manejo normal, eles vão seguindo o fluxo das instalações, que é muito importante também. Se tu cria uma instalação que vai com que vai fechando o fluxo e vai colocando um animal em fila indiana, assim tu não precisa usar da força, enfim, tu está usando a inteligência da instalação em benefício da movimentação dos animais. Às vezes eles colocam umas instalações que existe muito espaço, daí os animais ficam se pisoteando, empacam, e daí eles se estressam e já partem para a violência, né? Então, já existem projetos há muito tempo de instalações que preconizam o bem-estar. A mesma coisa no descarregamento, tá? Tem que providenciar rampas para que elas tenham acesso ao chão e não precisam ficar saltando do caminhão e com risco de se quebrarem, fraturarem, né, pelo peso deles. As instalações e os caminhões também têm que estar no mesmo nível, para não ter, se esse desnível pode fazer com que algum animal prenda alguma pata na hora que sobe ou que sai e quebre e provoque assim dor, lesão, ferimento. Isso faz com que o bem-estar não seja atendido, né? Um dos princípios de um abrigo adequado, né? Instalações que não produzam lesão. E assim, né, além de um caminhão com a capacidade adequada, né, o bom motorista não pode sair enlouquecidamente no trânsito, freando e acelerando e fazendo curva, senão vai chegar no local de destino com os animais totalmente assim, amontoados, às vezes mortos por pisoteamento e asfixiados um em cima do outro. Não é raro isso, né? Então a gente tem que demonstrar para o produtor que ele tem que prevenir essas situações. E o comportamento deles vai ou não gerar isso tudo. Então, o estresse do motorista, ele tem que dizer, ó, teu estresse não pode, tem que esquecer os problemas. No momento que tu entrar dentro da cabine e começar a dirigir, se tu não dirigir adequado, né, tu pode perder a carga, vir a tombar o caminhão, né, causar acidentes, matar pessoas, ele próprio. Resumidamente, a gente tem que reconhecer a nossa responsabilidade como profissional e também orientando os produtores para fazer a parte dele no planeta, para tornar um lugar melhor para todos nós, inclusive os animais, que também são seres que têm sentimentos e sentem tudo que a gente sente também. Tá, pessoal? A aula de hoje ela é curtinha, como eu falei para vocês, é para dar uma noção de bem-estar e até porque não tem como competir com uma disciplina que vocês têm na grade do curso, né? Só para relembrar vocês alguns pontos importantes e como o bem-estar afeta na sanidade animal, que é o objetivo da defesa, né? Proteger a saúde dos rebanhos. Como ponto final da aula, a nossa pergunta do dia é: o bem-estar animal é uma ciência, portanto não pode ser dado ou retirado de um rebanho. No entanto, o bem-estar animal pode ser avaliado através de protocolos que se baseiam em princípios
os quais são mensurados através da presença ou ausência de indicadores que variam de acordo com a espécie e o contexto onde os animais estão inseridos. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? É mais uma pergunta bônus e a resposta tem que ser enviada até segunda-feira que vem. Professor, e a da aula passada? Vamos responder. Eu respondi para alguns que mandaram as respostas, né? Mas vamos aqui, então, só encerrar a aula de hoje e eu busco aquela pergunta passada. Alguém tem alguma dúvida de hoje? Não? A de Então, aula passada tá no AVA, professor, porque eu procurei para ver e não achei. Tem só do abate. eu mandei para o Denis